Galera, muito cuidado com esse tipo de código, tá bom? Com esse tipo de operação, beleza? Vocês vão ver aí o porquê, tá? Mas é um tipo de código que pode introduzir um bug de lógica no seu banco de dados. Pode fazer com que um bug penetre no seu banco de dados. E essa é a última coisa que você quer. Porque quando um bug, ele quebra o estado válido do banco, aí começa uma dor de cabeça muito grande. Então, muito cuidado e preste atenção aí nesse vídeo, beleza? Mais um vídeo e agora vamos entender aqui onde que está o problema, tá? Você pode estar pensando, por exemplo, Caio, se é o Promise Wall, talvez não tem nada a ver com isso. Vamos aqui entender, tá, pessoal? Antes de tudo, eu vou te explicar aqui o use case, né, o caso de uso que a gente está trabalhando. Esse caso de uso aqui é familiar para todo mundo e bem simples, por isso que eu escolhi ele. É o use case aqui de dar like em um post, tá? Então, bem simples, olha só o que ele faz, ó. Esse use case aqui, ele faz o seguinte, ele pega o usuário que vai dar o like no post, ele pega o post que o usuário vai dar like, né? E aí, ele chama aqui na entidade o método likes para dar like no post, e depois ele salva esse estado, né, no banco. Simples, né? E depois ele envia aqui um e-mail pro cara que deu like no post, né? Só porque isso daqui é de um vídeo de testes unitários, ok? Então, se você quiser também saber a respeito disso, tem uma playlist aqui no canal a respeito de testes unitários, cara, muito boa, pequenininha, só para você aí entender bem os conceitos, beleza? Então, aqui tem um controller, né? Perfeito, né? Aqui não tem segredo, né? Então, vamos lá, pessoal. Qual que é o resultado, né, dessa operação aqui, né? O resultado dessa operação aqui são dois. Qual que é? Eu vou te mostrar agora que o banco, para ficar bem claro, se liga. Eu estou usando aqui o Docker, né, e estou rodando uma instância do MySQL. Mas eu vou usar aqui, né, o dbeaver para acessar esse banco. E olha só minha modelagem. Ó. Minha modelagem, eu tenho uma tabela usuário que tem o ID e o e-mail dele. Ele tem a tabela post, né, que tem o ID e a quantidade de likes que ele tem, só isso também. E aqui a gente tem uma terceira tabela, né, que é uma tabela que relaciona, que é uma tabela que armazena os posts que o usuário deu like. Então olha só, aqui o que é que diz, ó, o usuário 2C48, que é esse cara, 2C48, ele deu like no post 559C, né, que é esse post aqui. E aí o post tem aqui na quantidade de likes, um like, né? Então o resultado dessa operação é o seguinte, quando o usuário dá like em um post, eu venho no banco e incremento a quantidade de likes e adiciono nessa tabela aqui, né, faço a associação do usuário que deu like no post e aquele post que ele deu like, para armazenar os posts que ele deu like. Simples, sem segredo, né, pessoal? O basic do basic aí. Então, pessoal, entendido o use case agora vamos aqui para o problema, né? Vocês vão ver aí na thumbnail essas duas linhas, né? Mas, beleza, vamos entender agora aqui o seguinte, tá, pessoal? Vamos entender a diferença de comando e query. Segura aí que a gente vai chegar aqui no ponto onde eu quero chegar, no cerne da questão. Olha só que legal, pessoal. O que acontece? Basicamente falando, existem dois tipos de input. Né? A gente tem inputs que são comandos e a gente tem inputs que são query, ou query, né? Como as pessoas normalmente falam. O que acontece, pessoal? Que tá botando no plural, botar no plural também, queries, né? Então, comando e query, né? O que acontece? Um input, né? Nada mais é do que um dado que o usuário entra no teu software, né? A gente sabe disso, a gente é programador, né? O que acontece? Um input que é do tipo comando é um input que ele altera o estado do software. Resumindo, ele altera dados no banco de dados. Isso é um comando. O usuário gera um input no software, ele altera o estado do banco. Query, né, por outro lado, é um input onde o usuário ele só traz o estado do banco. Ele só retorna o estado do banco. Obviamente, ele não retorna o estado do banco por completo, mas ele retorna de maneira parcial, né? Apenas parcial ali, né? Então, comando é um input que altera o estado do banco, da aplicação, e query, ela apenas retorna, ela não altera nada, ela apenas retorna o estado do banco, tá?
Então, vamos lá. Caio, por que você está me falando isso? Tem até um princípio muito legal, se você quiser se aprofundar aí, ver melhor, que é o CQRS, beleza? É um princípio bem legal, bem fácil e bem interessante de ser seguido, beleza? Então, beleza, eu vou deixar esses comentários aqui. Não tem problema, tá? Agora a gente vai explicar aqui, pessoal, vou lhe explicar uma coisa aqui que vai fazer com que a gente entenda mais e chegue aqui no problema. Olha só, pessoal, resumindo, eu vou resumir e aí a gente entra em detalhe. Quando o seu software ele receber inputs do tipo que é comando, as operações no banco, elas têm que ser atômicas. Caio, eu não sei o que é atômico. Não se preocupa, a gente vai entender. Agora, quando é query, aí não necessariamente precisa ser atômico, tá? Caio, o que é que você quer falar com isso? Olha só, pessoal. Então, olha só, entenda aqui, ó. Nesse método aqui, né, a gente tem duas operações, olha só. A linha 21, pessoal, essa linha 21, ela faz o seguinte, ó. Ela vem no meu banco, pega esse post e incrementa esse valor aqui. A linha 21 faz isso. A linha 21 faz isso. A linha 22, o que é que a linha 22 faz? Ela vem no meu banco e adiciona essa linha aqui, ó, associando o usuário, o ID do usuário que deu like e o post que ele deu like. Associa ele, né, a linha 22. O que acontece? Então, essas duas linhas aqui, elas alteram, elas são comandos, né? Elas são operações no banco que alteram o estado dele. O que acontece? Quando se trata dessas operações, essas operações elas têm que ser atômicas. Ou seja, tem que se comportar de uma maneira tudo ou nada. Porque olha só que interessante. Imagine, por exemplo, nesse caso, que a linha 21 dê sucesso. A linha 21 deu sucesso. O cara foi lá, então ele foi lá no banco e aumentou aqui o like, o post mais um. Mas a linha 22 falhou. Quando isso acontece, né? Eu tenho agora um banco de dados que está em um estado inválido. Porque se o usuário ele deu like no post, eu tenho que aumentar, eu tenho que incrementar a quantidade de likes do post no banco, na tabela post. E eu tenho que também salvar o post que o usuário deu like, né? Porque normalmente ele vai querer ter uma lista lá, por exemplo, na aplicação front-end. Então, essas duas operações, elas têm que acontecer em uma única transação. Elas têm que acontecer de maneira atômica. Ou seja, ou as duas acontecem com sucesso, ou se uma falhar, todas têm que falhar. Entendeu? Tem que ser tudo ou nada. Porque senão você aqui vai quebrar toda a regra de negócio no seu banco, né? E vai quebrar o estado dele. E aí você penetra um bug de lógica no seu banco e, cara, aí começa uma dor de cabeça muito grande. Então, o que acontece, pessoal, né? Então, eu vejo muitas pessoas não tendo cuidado com isso, tá? Então, quando você for fazer operações no seu banco que mudam o estado dele, faça ele de maneira atômica, né? E os ORMs, eles ajudam dessa maneira, tá? Mas eu vejo poucas pessoas aí usando, tá? E agora, aqui, tá? Eu vou tá mostrando para vocês, eu tô usando aqui uma implementação do TypeORM, tá? E o TypeORM, né? Eu descobri aqui uma lib, olha só. Aqui, por exemplo, você que está usando o Prisma, né? Tem o Prisma. O Prisma ele tem lá um método transaction que te permite fazer transações, tá? Antes de eu entrar aqui no que eu ia falar, antes de eu apresentar aqui uma solução para isso, tá? Eu quero falar para você o seguinte, ó, a respeito de transação, tá? Caio, o que é transação? É simples, ó. Quando você faz as operações em uma única transação, elas acontecem de maneira atômica, né? Então, o que acontece? Você abre uma transação, como é que você faz? Ó, você abre uma transação no banco, aí você começa a fazer dentro dessa transação operações. Se todas forem bem sucedidas, aí você comita para a transação, ou seja, você mantém as alterações que foram feitas no banco. Beleza? E caso uma dessas, pelo menos uma falhar, aí você faz o rollback, ou seja, você reverte as operações que foram feitas no banco. Tá entendendo? E aí você
obviamente, executa essas operações de maneira atômica, tá? Então, vamos lá, pessoal. Da maneira que está aqui, tá? A gente vai ter um problema. Olha só, eu vou fazer uma simulagem aqui com vocês, tá? Eu vou ver aqui no meu like post controller. Esse código aqui você não precisa exatamente entender ele, tá? Mas eu vou fazer uma coisa aqui bem legal. O que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou entrar aqui no user repository, update. Opa, não é aqui, é na implementação dele. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele, vou comentar esse cara aqui, ó. Olha só, e vou fazer com que ele lance um erro. Throw erro. Beleza? Throw erro, e aqui eu vou usar, para ele não reclamar, user.id, tá? Throw erro, ele vai lançar lá o erro. Opa, aqui é só new, né? Deixa eu ver, throw new error. Pronto, eu tenho que lançar ele. Então o que vai acontecer aqui, ó? A linha 21 vai dar com sucesso e a linha 22 não vai acontecer, né? Porque ela vai estar lançando aqui o erro, ó. Olha só que legal, né? Aí eu vou pegar e vou rodar o meu teste aqui, yarn test. Um teste de integração, vamos ver se ele vai funcionar. Ele vai dizer aqui que quebrou, e aqui eu vou vir no banco. Olha aqui no banco, eu vou dar um refresh aqui. Olha só, o post tá com um like, e agora eu vou vir no user like, vou atualizar aqui. Boom! Não tá aqui. Olha só, então os resultados do comportamento do comando, eles não foram persistidos todos com sucesso. E eu causei aqui uma quebra. Opa, pera aí. Oxe, estranho, né? Eu peguei aqui, ó, o cara que deu like no post aumentou aqui, mas não salvou, né? Entendeu? E pode ser ao contrário também. Ele pode salvar aqui e pode não aumentar o like, né? Então eu tenho que certificar que essas operações, elas sejam atômicas, né? Então, pessoal, aqui, essa implementação, ela é complexa, tá? Ela é um pouco chatinha, ela é um pouco difícil, tá? Mas o que acontece? Se você estiver usando TypeORM, eu estou falando aqui do TypeORM e do Prisma, que são os dois mais populares. Se você estiver usando TypeORM, né? O TypeORM, ó, ele tem essa lib aqui, eu até dei uma estrelinha, né? Que é a TypeORM Transaction, né? Que ela permite justamente tu simplesmente fazer o seguinte, ó. Tu vem no método, vamos ver um exemplo aqui, ó. Simplesmente isso, ó. Tu vem em um método, olha só, tu vem em um método que usa o TypeORM, né? Aqui faz as operações, ó. E aí tu só coloca o decorator aqui, transaction. E aí quando tu coloca esse decorator transaction, ele vai fazer todas essas operações que estão dentro desse método de maneira atômica, tá? Então é uma implementação muito legal, tá? Beleza? E tem essa solução aqui, tá? Eu recomendo essa daqui em específico, porque essa tá mais atualizada. O GitHub, você pode ver que foram feitas recentes, né? Ele é um fork desse outro repositório aqui, tá? Mas esse outro repositório aqui não tá desatualizado e não tá funcionando nas versões do TypeORM. E a gente tem também aqui pro Prisma, ó, a gente tem essa solução aqui, né, que tá sendo implementada pelo Fukuyama, né, o Ken Fukuyama, e você pode estar vendo, ok? E você pode estar, por exemplo, procurando no seu Prisma, tá? Se você tiver, vamos aqui, ó, Prisma Transaction. Se você não tiver, por exemplo, é porque aqui eu estou trabalhando em uma arquitetura de camada, né? Então tem os repositórios, tem a camada de domínio lá, tem a camada de aplicação. Mas se você estiver usando o cliente do Prisma direto nos seus serviços, nos seus controllers, né? Fazendo operações mesmo ali de CRUD, vamos assim dizer, né? Você pode usar simplesmente aqui, ó, o Prisma Transaction, aí você passa o array e passa todas as operações que você quer, né? Aí elas vão ser tudo ou nada, né? Vão ser atômicas aqui, né? Você vai executar essas operações em uma única transação, beleza? Então vocês viram aqui que eu mostrei, né, com um teste que eu escrevi de integração, né, que isso fez um bug de lógica penetrar no nosso banco. Isso não poderia acontecer, né? Então o que é que eu vou fazer, pessoal? Ó, eu já configurei todo aqui o TypeORM Transaction, né? Então vou anotar esse método aqui, ó, transactional, lá do TypeORM, ó, eu decoro ele aqui, né? E aí
eu vou usar aqui duas callbacks que também é do type ORM dessa lib transaction, que é o run on transaction commit, tá? E eu vou dizer assim, ó, console.commit. E também vou colocar aqui outra que vai ser a rollback, tá? E aqui eu vou mudar. Action rollback. O que é isso, Caio? É o seguinte, ó. Todas essas é o seguinte. Se todas essas operações aqui que estão usando o type ORM dentro desse método forem com sucesso, aí ele vai printar aqui, ó, o commit, porque foi com sucesso. A transição foi commitada. Caso contrário, se uma dessas falha, aí ele vai printar aqui rollback e não vai fazer com que aquelas alterações no banco aconteçam. Ele vai desfazer. Rollback é desfazer, beleza? Então vamos agora aqui rodar o teste funcionando. Vou deixar do jeito que tá e vou rodar o teste de novo. Meu teste de integração, yarn test, né? E olha só, commit, né? Rodou o commit agora. Se eu vim aqui, como ele printou o commit, ele disse assim, ó, todas as operações que foram feitas no banco foram feitas com sucesso. Vamos ver se é verdade isso. Ó, tá aqui, vou no post, tá aqui, ó. Perceba que o meu teste ele sempre cria coisa diferente, ó. Ele cria do zero, né? Ele reseta o banco e faz as inserções de novo. Então, ó, funcionou perfeitamente. E o meu teste diz aqui, ó, passou, cara, é teste de integração. Tá tudo bonitinho, do jeito que tem que ser. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um deles falhar de novo. Olha só. Eu vou vir agora aqui no User Repository, né? Que é o segundo que está sendo adicionado. Vou voltar aqui e vou lançar o erro. Olha só. Vamos rodar o teste aqui. Yarn test. Rodei Yarn test. Olha lá, ó. Vamos subir um pouquinho aqui, tá? All tests. Beleza, vamos ver aqui on transaction run transaction rollback, né? Run, beleza. E vamos ver agora aqui, ó, no nosso banco. Olha só, o usuário foi criado, mas o post não foi incrementado, beleza? O post não foi incrementado. E aqui também não foi adicionado. Então, nenhuma das operações, elas foram commitadas, tá? Eu só não sei aqui, ou não tô vendo, tá? Por que ele não printou aqui o rollback, mas era para ele ter printado, tá? Eu acho que é porque o método lançou uma exceção, tá? E aí quando ele lançou essa exceção, ele não caiu aqui. Beleza? Vamos tentar rodar de novo, ver se salva alguma coisa. Foi lá, bom, tá, snapshot, beleza. Erro, rollback, aqui tá dizendo que deu só o erro. Beleza, mas vocês viram que um falhou e o outro também teve que falhar, né? Então vocês viram que nenhum dos dois, ó, ficou no banco, né? Legal, né, pessoal? Então, bem, pessoal, muito cuidado com isso daí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse exemplo, tá? Se vocês querem saber como essa lib funciona aqui, implementar no seu type ORM, deixe aí nos comentários que eu vou estar criando um vídeo, ou do Prisma também, beleza? E muito cuidado com operações que alteram aí o seu estado do banco de dados, tá? Que fazem mutações no banco de dados. Tente sempre fazer essas operações, faça essas operações em uma única transação, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou, deixa o like, cara, se inscreve no canal e valeu, falou e fui e abraços, beleza?